Olá, eu sou o pastor Aloísio Silva e quero compartilhar com você de uma forma bem rápida e sucinta um assunto que é bem pertinente ao momento que nós estamos vivendo, né? Ah, eu quero também aqui corresponder a um desejo de um amigo, pastor Sandoval, né, que já há algum tempo reclama que eu fale alguma coisa, me pede que eu fale alguma coisa sobre esse tempo que nós temos vivido, pós-eleição, um sistema que cada vez mais diluído, mais corrompido, nós temos percebido isso. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, será que Deus abandonou o seu povo? Será que Deus abandonou os seus filhos? Depois de um período bastante turbulento, né, inclusive de ofensas entre irmãos, pessoas que tinham a mesma visão, mesmo caminhavam na mesma direção, com os mesmos propósitos, objetivos e alvos, mas em algum momento a discordância de opinião fazia com que muitas vezes palavras né, de cunho assim agressivo, né, fossem dirigidas a pessoas que estavam aparentemente do mesmo lado. E a pergunta que fica, depois de tudo que passou e que nós temos presenciado, será que os cristãos foram abandonados? Aqueles que defendiam a lisura, as coisas boas, né? A justiça, a verdade, a família, será que essas pessoas foram abandonadas? Mas eu gostaria de fazer um convite para você. O que é que Jesus fala sobre o mundo na Bíblia? O que é que os profetas falam? Para responder isso, eu quero ler alguns textos, né? Mas não sem antes falar sobre qual a significância, a amplitude da palavra mundo na Bíblia. Ela significa terra. Nesse sentido mais amplo, o mundo pode ser entendido como o planeta Terra. O próprio Salmo 19:4 diz assim: a sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. O salmista, falando sobre a grandeza e a majestade da criação de Deus, né, que do nada formou todas as coisas. Então, ele faz esse belíssimo salmo que eu convido a você que depois você leia, mostrando a grandeza e a integridade desta relação entre a noite, o dia, a tarde, o outro dia, da natureza, tudo sincronizado e sintonizado de uma maneira perfeita, coisa que passando governantes até aqui, né, desde o princípio até aqui, eles não foram capazes de impedir que esse mundo se manifestasse com a grandeza com a qual ele foi criado, porque quem o criou é poderoso para o manter. Então tem essa conotação. Mas a outra conotação que eu deixo para você é universo, num sentido mais amplo também, mais abrangente. Esse mundo que aparece como universo é o conjunto de todos os astros, estrelas, planetas, enfim, toda essa gama, né, que habita os céus, né, de astros celestiais, né, com os seus planetas, as suas galáxias, toda essa grandeza também conhecida como universo, muitas vezes pode ser é classificado como mundo também, conforme fala Romanos capítulo 1, verso 20 e 21. Inclusive aqui Paulo diz assim, olha, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, que no caso é cosmo, arranjo, disposição e ordem, tudo adornado, né? Isso aqui eu estou lendo no original, no grego, né, que foi escrito, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Então ele aqui falando para um grupo de pessoas depravadas e voltadas para o pecado, apesar de toda aquela manifestação que eles podiam presenciar da natureza, a ordem das coisas, o sincronismo do universo, né, como um maestro regendo toda essa grandeza, eles se recusavam a seguir a orientação estabelecida pelo Criador de todas as coisas, no caso, o nosso Deus, o Pai de todos aqueles que creem em Jesus. Né? Mas também o mundo tem a conotação de humanidade. Por vezes, esse termo cosmo aparece se referindo ao gênero humano.
que habita esse cosmos, esse local habitável, essa terra habitável, né? É a terra habitável com os seus habitantes e o grupo de todas as pessoas do mundo em sua totalidade. E aqui nós podemos ver em João 3,16, bastante conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a sua criação e ama até hoje, né? Apesar de ter alguém que domina para a destruição desse mundo, né, entregue por Adão ali, quando Adão peca juntamente com Eva, ele entrega então essa outorga, essa autorização de domínio nas mãos do adversário que faz tudo para destruir. Nós vemos hoje esse desgoverno no mundo como uma marca, né, desse avanço satânico, ainda que queiramos consertar o mundo. O mundo não tem conserto. A ordem do sistema caído também é mundo. Nesse sistema encontram-se princípios, valores que se opõem a Deus e à sua vontade. O padrão do mundo em rebelião ao seu Criador são motivados pelo pecado e inimizade dos homens e pela influência de Satanás. Nós vemos aqui João 15, 18 e 19. Olha só essa palavra aqui: se o mundo, ou o cosmos, ou o sistema vos odeia, sabei que primeiro do que a vocês, me odiou a mim. Isso é Jesus falando. E a gente queremos que o mundo nos ame, né? Queremos implantar a justiça em algo que não tem justiça, tem injustiça. Mas o próprio Jesus fala assim: olha, se vocês ou vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, 18 a 19. Eu vou ficar por aqui, porque eu quero pregar mais sobre isso, eu quero trazer uma palavra mais ampla. E a minha pergunta é: passado tudo isso, com esse desgoverno que se encontra no mundo, com essa destruição, com o mal, com os homens maus governando, será que tem conserto? Dá para recapar o mundo como se recapa um pneu? Dá para reformar? Dá para transformar isso aqui? Porque a gente vê muitos cristãos sinceros querendo uma reforma do mundo. Ah, vamos, reforma um sapato, reforma uma roupa, reforma um carro, vamos reformar o mundo. Será que tem jeito? A Bíblia diz que a única forma de reformar o homem é fazer com que ele nasça de novo. Jesus, ele fala para Nicodemos, no capítulo 3 de João, que a única forma de o homem ser transformado é nascer de novo. E não tem como consertar isso. E eu vou te dizer uma coisa aqui para a gente finalizar esse assunto, que a gente vai levar mais adiante, né? Mais para frente nós queremos tocar nesse assunto. Eu e você, apesar do que está aí, nós não fomos abandonados por Deus. Porque já passaram muitos bárbaros governantes e vão surgir piores. E o mundo continua existindo e o povo continua de pé porque quem nos sustenta é o Deus Criador de todas as coisas, e nós cremos pela fé em Cristo Jesus que Ele continuará nos guiando, nos guardando, nos fortalecendo, a despeito de quem governe. A despeito de quem governe, porque existe um que é acima dele, tá bom? Fica aí essa palavra só para você ter um pouquinho mais de esperança e não se sentir órfão de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração.